Como acabar com o sentimento de inferioridade? Se você, mulher, se acha um nada, acha a sua vida insignificante, se acha inferior a outras mulheres, esse vídeo é para você. Eu sou Michele Herculano, uma mulher gorda que ajuda você a aumentar a sua autoestima. Bora lá? Eu acredito que todas nós mulheres já passamos por várias situações e por essas fases de nos sentirmos inferiores a outras pessoas. Mas olha, houve uma virada de chave aqui, foi quando eu ouvi essas 5 verdades que eu vou trazer para você hoje, hein? E eu tenho certeza que uma coisa ou outra deste vídeo vai ajudar a você a alavancar este sentimento de amor próprio e trazer de novo a sua autoestima. Nem que seja uma coisinha ou outra, eu tenho certeza. Então vamos lá para quais são essas verdades? Verdade número 1. Você tem valor. Independente dos seus méritos, independente de quem você seja, independente de tudo que você já conquistou ou você não conquistou, você tem valor. Você foi criado por algo superior, por alguém superior que tem amor por você, que te dá valor. Sim, e isso não depende do que você acha, daquilo que você traz. Não, você simplesmente foi criada com um valor, com um amor imensurável. Mesmo que você não acredite, você tem que passar a olhar para você e ver essa verdade. Porque sim, há um Deus que te amou tanto que te deu a vida. Você tem muito valor. E quando você passa a entender isso, que você tem valor, a sua vida começa a mudar, a sua vida começa a ter um novo sentido. Você começa a enxergar a vida de uma nova maneira, de uma nova perspectiva. Por que isso? Porque você passa a entender que se tem um Deus que é soberano, que é maior que tudo, te deu a vida, te dá valor, por que você mesma não vai se dar esse valor? Você começa a entender? Se o próprio Deus, que te deu o sopro da vida, te ama e te dá valor, por que que você não vai se dar esse valor? Então as coisas começam a fluir mais fácil, as coisas começam a ser muito mais fáceis da gente entender e da gente... Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo. Então nós vamos lá para nossa segunda verdade. Qual será a nossa segunda verdade, hein? Segunda verdade, você tem que aprender a reconhecer o seu valor. De nada adianta você saber que você tem esse valor e você não reconhecer. E como que eu vou fazer isso, Michele? Porque se até hoje eu só me inferiorizo? Mas são passos simples, coisas simples que a gente tem que fazer e observar para a gente trazer de volta, trazer à tona esse nosso valor. Porque já que nós temos valor, ele deve ser reconhecido. E por vezes, a gente passa a ser enxergada por outras pessoas de uma maneira errada, porque nós mesmos, por medo do que os outros vão dizer, por medo das críticas, por medo disso e daquilo, a gente acaba não reconhecendo esse valor e não sendo aquilo que nós nascemos para ser. Você tem uma missão, eu tenho a minha missão. E às vezes, por medo e por não reconhecer esse valor, nós deixamos isso de lado. Nós vamos nos apagando, nós vamos nos diminuindo diante de outras pessoas. E para que seja mais assim fácil de entender, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Imaginem aí uma sala escura, completamente escura, e dentro dessa sala tem uma vela. Sim, lá tem uma vela. Porém, essa vela tá lá no cantinho, tá apagada. Para que essa vela serve?
Qual a serventia dessa vela? Nenhuma. Mas quando você pega essa mesma vela que estava lá no cantinho, apagada, e você acende ela num ambiente escuro, ela começa a iluminar. Sim, ela começa a fazer aquilo que é o que ela veio fazer, a missão dela, que é iluminar, que é deixar claro o ambiente. E ali ela vai se consumindo até que se acabe na sua missão. E assim devemos ser nós também na nossa missão, nos consumir até o final. A gente nunca sabe quando vai ser esse final, né? Somente o nosso Criador que sabe. Porém, nós temos a nossa missão e o nosso valor. O valor da vela é o quê? É iluminar. Não é ela ficar lá no cantinho apagada, é ela iluminar. E você tem o seu valor. E aí você tem que aprender a reconhecer quais são esses valores. Quais são os frutos que você veio para trazer nessa terra. Porque alguma coisa de muito importante, Deus olhou para nós e viu. Falou, opa, nós somos obra da criação. Então nós temos que entender este valor e reconhecer para que nós viemos, quais são as nossas missões, o que é que eu vim fazer aqui nessa terra, é iluminar? Então, bora iluminar? Só que muitas vezes a nossa vida ela é pautada assim como essa vela lá no cantinho, no escuro. Por medo mesmo do que as pessoas vão falar, por medo das críticas, por medo assim, né, da nossa reputação, do que as pessoas vão dizer, e aí nós vamos só nos deixando de canto, deixando de lado. E não é isso. Nós não viemos para isso. Então, a gente tem que entender para que a gente nasceu e de fato ser aquilo que nós somos, aquilo que a gente é. E não mais viver no cantinho apagado, porque esse é o nosso valor. É para isso que a gente veio a essa terra. E olha, não ter medo de ser quem a gente é. Terceira verdade, você precisa se conhecer. Sim, você precisa conhecer as suas qualidades e os seus defeitos. Esse autoconhecimento é muito importante. A gente tem que se conhecer para que outras pessoas não digam quem nós somos. Para que outras pessoas não digam valores que eles acham que a gente tem. Temos que reconhecer nossos valores e os nossos defeitos. Porque quando a gente passa a nos conhecer, o que o outro pensa, o que o outro fala sobre a gente não tem tanto valor. É muito importante este autoconhecimento. Você saber, opa, não, eu não sou isso que fulano tá falando. Eu sei quem eu sou, eu conheço a minha essência. Ela é muito maior, entende? Então, passe a se conhecer, a entender o seu valor. Isso é muito importante na construção da nossa autoestima, para que nós não tenhamos essa dificuldade de entender quem somos. E aí eu te pergunto, você se conhece? Quarta verdade, seja a sua melhor versão. Sim, depois de você reconhecer o seu valor, de saber quem você é, seja sempre a sua melhor versão. E olha, tanto por fora quanto por dentro, viu? Não é só por fora, não é só a aparência, não. Por dentro também, busque sempre ser a sua melhor versão. Quando a gente entende que a gente não precisa ser igual a todo mundo, que sim, existirá pessoas melhores que a gente em tal coisa, em tal função, gente mais bonita que a gente, porque cada um tem o seu valor, cada um tem a sua missão. Quando a gente passa a compreender isso, a gente vive de uma maneira muito mais fácil, muito mais leve, porque eu quero ser melhor do que eu mesma todos os dias. Eu não quero ser melhor que o outro, eu não quero ser melhor que a outra, eu quero ser melhor que eu mesma. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem e amanhã ser muito melhor do que eu estou sendo hoje. Então, a cada dia buscar ser essa melhor versão. E a quinta e última verdade de hoje é: pare de se comparar. Sim, mulher.
pare de se comparar. Quando você para de se comparar, você dá um salto gigantesco para frente na sua vida. Porque eu não sei se você sabe, mas a comparação, ela traz um sentimento de inveja, sim. Ela traz a inveja para nossa vida, porque a gente passa a desejar ser o outro, a gente passa a desejar ter que o outro tem. Por quê? Porque a gente passa a comparar a nossa vida. Ai, eu não sou igual fulano. Ai, aquela menina é mais bonita que eu. O cabelo dela é melhor que o meu. Eu queria ter o cabelo dela. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque a inveja, ela pode nos destruir. A inveja, ela pode nos tornar pessoas doentes. A comparação nos deixa inseguras. A comparação faz com que nós não conseguimos enxergar o nosso potencial. Porque a gente fica sempre nos comparando com a outra pessoa. A gente não consegue entender o porquê que aquela pessoa é daquela maneira, o porquê que aquela pessoa chegou aonde chegou. A gente só se compara. E o sentimento de inferioridade aparece assim, ó, num estalo. Então você tem que simplesmente parar de se comparar. E você já se deu valor. Você entende o seu valor. Você descobriu que você tem que ser melhor a cada dia, então para que se comparar a outras pessoas? Você consegue entender esse caminho? Essas 5 verdades é um caminho a ser percorrido. E não é tão difícil, é só você começar. Claro que o começar é um passo assim, que muitas vezes precisa de determinação, precisa de vontade, de você sair daí de onde você está, desse sentimento de inferioridade, de parar de se sentir menor que outras pessoas e querer evoluir, querer encontrar este amor novamente. E este amor é o amor próprio. E aí você passa a entender que não importa que os outros sejam melhores. O que importa é que eu seja melhor para mim. Porque eu sendo melhor a cada dia, isso externa para o mundo, isso externa para outras pessoas. E vocês conseguem entender que a autoestima, ela não tem nada a ver com beleza? A beleza é simplesmente um reflexo, porque nós vamos trabalhando isso, que vai ficar para um outro vídeo. Porque hoje é sobre essas verdades, de você se reconhecer, de você encontrar o seu caminho. Então, que a partir de hoje você seja a sua melhor versão a cada dia. E aí, já deixa aí nos comentários quais dessas 5 verdades é a mais significativa na sua vida? É aquela que tem mais sentido para você? Qual que é? Qual dessas 5 verdades? E que a partir dessas verdades você tire para sua vida novas reflexões, novos sentimentos, para que você se torne a cada dia uma mulher com muito mais autoconfiança, uma mulher com muito mais autoestima. E se você gostou deste conteúdo, já deixa aí o seu like, já deixa marcadinho, se inscreve no meu canal, porque aqui você terá dicas todas as semanas de como aumentar a sua autoestima. Já deixa aí, não esquece, hein? Já aperta o sininho para que na hora que o vídeo chegar, você seja a primeira a ver as nossas dicas. E esse foi mais um vídeo inspirado em você, mulher linda, que ainda não sabe reconhecer a lindeza que você é. Tchau, até o próximo vídeo.